prometido, dando a prova do seu grande amor. O Senhor vai voltar de novo, seu poder e glória Ele traz, a fim de buscar o seu povo, que não vai sofrer nunca mais, a fim de buscar o seu povo, que não vai sofrer nunca mais. Vamos, irmãos, lutar confiantes, combateremos o poder do mal, não recuando um só instante, que nossa vitória será eternal. Ao terminar de cantar este hino, deixo um convite a todo pecador. Jesus te chama para o seu ensino, aceite o convite do bom Salvador. O Senhor vai voltar de novo, seu poder e glória Ele traz, a fim de buscar o seu povo, que não vai sofrer nunca mais, a fim de buscar o seu povo, que não vai sofrer nunca mais. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem de Jeová, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, nem dor
guarda Israel. Jeová é teu protetor. Jeová é a sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Jeová te guardará de todo mal. Ele guardará tua alma, Jeová. Guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos orar. Pai Celeste, nós te agradecemos pelo dia que nos concedeste, Senhor. Aqui estamos para te servir, para te adorar, junto com os teus santos que já estão comigo nesta live, aqueles que estão chegando, aqueles que estarão também, Senhor, conosco, como a mensagem matutina, amanhã pela manhã, de madrugada, e que as tuas mãos estejam sobre todos, Pai. Também o nosso caderno de oração, que agora os nomes estão passando aí, ó Deus, com os pedidos, nós te apresentamos todos eles, e que as tuas mãos poderosas, ó Pai, estejam sobre eles, para conceder a eles a bênção da vitória, a bênção da cura, a bênção da solução, Senhor. Nós entregamos nas tuas mãos também a nossa nação brasileira, os poderes constituídos, ó Pai, ó Senhor da glória, o nosso presidente, ó Senhor, e que esses homens que governam esse país, ó Pai, encontrem um ponto de convergência sobre tudo, ó Pai, porque eles cuidam, estão aí para servir uma nação, e não, ó Senhor, dificultarem a vida deste povo tão sofrido. Nós entregamos nas tuas mãos a classe médica, aqueles que estão internados, precisando do teu socorro, também nós oramos, Pai. E eu oro colocando todos esses pedidos nas tuas mãos, Pai. Agora abençoa os irmãos que já estão comigo e os que chegarão em seguida. Eu oro assim com ação de graças, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. E amém. Agora vamos chamar a Márcia Cristina para apresentar um louvor também para o seu enlevo espiritual. Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Livra-me, Pai, do pecado. Fica, Senhor, ao meu lado. E não permitas que o mundo venha isolar-me de ti.
Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu agora fazer uma introduçãozinha para depois dar seguimento, né? Vamos lembrar. João Evangelista escreveu 5 livros, né? O Evangelho de João, as 3 epístolas e o livro de Apocalipse. Amém? Vamos lá. A terceira epístola de João é o menor livro do Novo Testamento, mas é um importante testemunho de como era a igreja cristã do primeiro século. Nós vamos ver que muito do que acontecia já naquela ocasião se repete hoje também. Vamos lá. A terceira, João, nos traz algumas lições, perfis de liderança. É muito importante você ficar atento por essa experiência que nós vamos tirar aqui. Vamos fazer uma introdução. A batalha pela verdade contra a apostasia. O que é apostasia? É renúncia de uma religião ou crença, abandono da fé, especialmente da fé cristã. Não é isso? Então, vamos lá. É travada não só no lar, essa apostasia, esse distanciamento, não é? Mas especialmente na igreja local. E é aí que essa carta terceira de João vai entrar em cena. Esta pequena carta é a mais curta do Novo Testamento. Permite-nos vislumbrar uma congregação primitiva, da congregação da nossa igreja primitiva, seus membros e seus problemas, né? Enquanto lemos essa breve carta, nós nos vemos dizendo os tempos não mudaram muito, que aquilo que acontecia nos dias de João Evangelista acontece hoje também. Vamos continuar. Cada cristão é um testemunho, seja bom, seja mal. Então, estamos ajudando. Vamos lá ao verso 8. Ou atrapalhando a verdade. Vou repetir. Estamos ajudando ou atrapalhando a verdade? Vamos lá. Esta carta foi endereçada a Gaio, um dos líderes da congregação. Mas João também mencionou outros 2 homens nestes versículos, Diótrefes e Demétrios. Nós temos aqui 3 personagens e nós vamos ver a quem não devemos imitar, que é um problema nas igrejas. Vamos lá. Onde quer que encontremos pessoas, encontraremos problemas e também a possibilidade de os solucionar. Tem problema? Tem como solucionar esses problemas. Amém? Como é importante viver na verdade, que um dos destaques dessa carta é quando João vai escrever para Gaio dizer que ele estava andando na verdade. E como é bom nós andarmos na verdade. Porque para andar na verdade, o que nós precisamos fazer? Precisamos de estar exatamente aqui, na palavra de Deus, que é a verdade. Amém, queridos? Então, vamos lá. Como é importante viver na verdade. Verso 3. E apegar-se a ela em amor, como está lá em Efésios capítulo 4, 5. Olha o que Paulo diz. Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Jesus. Amém? Dizer que ama a verdade e mesmo assim odiar os irmãos e as irmãs em Cristo é confessar desconhecer o que significa a vida cristã. Porque vida cristã é você viver nos padrões que Deus estabelece na sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E como nós costumamos a dizer, né, que todos nós vivemos de acordo com o que a palavra de Deus nos instrui. Essa carta, eu estou recapitulando, foi dirigida ao irmão Gaio. Gaio, né, é um líder de quem a igreja, os irmãos dão testemunho. É muito importante isso, né? Porque você está trabalhando, o povo de Deus está te olhando, vendo como você está trabalhando. E os irmãos davam testemunho a João de quem era Gaio, né? O versículo 3 diz, testificam como tu andas na verdade. Sendo assim, Gaio é o exemplo dos que andam na verdade e não somente pregam, creem ou ensinam a verdade. Uma coisa é o que você fala e outra coisa é o que você faz. E o que você faz é que vai mostrar quem de fato você é. Amém? Vamos lá. Gaio é exemplo de coerência no mundo de incoerências.
porque falta tanta coerência entre líderes. Sejamos coerentes, amados. Discurso, sermão e vida precisam andar coerente. Como você fala, você deve proceder. Amém? Por quê? Sejamos coerentes, amém? Essa era a alegria do apóstolo. Olha só que o apóstolo não tem maior gozo do que este, de ouvir que os meus filhos andam na verdade, né? Isso é importante, né? Nossa coerência alegra o coração dos nossos irmãos. O pastor prega, mas ele vive o que ele prega. O obreiro e a obreira pregam, mas eles vivem o que eles pregam. Mas sabemos que isto, ele tinha uma vida espiritual saudável, não é? O homem interior prosperava independentemente de qual fosse a condição do exterior, porque o apóstolo desejou isso. Imagine só, que honra foi para um obreiro ser querido pelos homens, que andou com o mestre dos mestres e com quem ele aprendeu a amar, não é? Porque João era aquele discípulo amado que reclinou na Santa Ceia, no peito de Jesus, para pedir quem era o traidor. Então era aquele obreiro que disse que era o amado do Senhor, era o que estava mais junto. Ele tinha 3 que estavam próximos dele, e João era o que estava mais próximo. E é ele que está escrevendo essa carta para Gaio, né? Bom, agora vamos dar continuação no que eu parei. Vamos conhecer outro personagem dessa história, né? Que personagem é esse, pastor? Diótrefes, exemplo de egoísmo e soberba. São os versos 9 e 10. Vamos lá. Diótrefes era o tipo de despótico. Né? O que quer dizer um despótico? Um déspota? Pode ser poder isolado, arbitrário e absoluto de um déspota, de liderança. Então, é aquele cidadão que ele quer liderar, ele quer mandar, ele quer ter a primazia em tudo, e tudo que atrapalhar essa maneira de ele agir, ele vai, vamos dizer, ele vai dificultar entrar ou chegar perto, né? Vamos lá. Os versos 9 e 10 desta epístola, João se refere a ele. Diótrefes buscava a primazia, era obcecado pelo poder e etc. Vejamos suas características listadas por João. 1. Procurava a primazia. 2. Não recebia o apóstolo. 3. Falava mal de seu líder, do apóstolo João. 4. Não recebia os irmãos estrangeiros e impedia os que queriam hospedá-los. 5. Lançava os irmãos para fora da igreja, sendo que devia acolhê-los. Então, as pessoas que querem dirigir, mandar, como se fossem donos, como eu diz aqui, quem manda sou eu. Eu já vi pessoas e líderes dizer, daqui ninguém me tira. Eu já vi líder dizer isso. E o Senhor o recolheu. Que pena, não é? Que pena. O Senhor, o cabeça, o dono, aquele que manda é Jesus. Por isso que a Bíblia coloca Jesus como a cabeça da igreja e nós, os seus membros em particular. Amém? Vamos continuar aqui. Ao olhar à minha volta, fico perplexo ao perceber como o ambiente religioso, especialmente o evangélico, é tão propício a produzir diótrefes, gente que ama primazia e poder. Fico, então, a me vigiar. Afinal, qualquer de nós que lida com o poder é tentado por ele. Como é que nós precisamos tomar cuidado, né, queridos? O poder, se não for bem administrado dentro de nós, nos transformará em déspota, que quer exercer autoridade arbitrária, absoluta, disse de governante. A último que nós encontramos para esse tipo de gente é um tirano, não é? E nos afastará das pessoas, ou, como alguém disse, apenas revelará quem nós somos, não é isso? Tem uma palavra que eu coloquei aqui, ó. O poder seduz, vicia, domina e isola. Alguém disse, quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela e ela se revelará. Às vezes a pessoa está mansinha, está submissa, mas quando ela assume o poder, agora sou eu que mando. Que pena, não é? Porque
no reino de Deus, na igreja de Deus, quem manda é o Senhor. Mas quando sabemos depositar nossas coroas e títulos aos pés do Cordeiro, quando lembramos que não somos celebridades, mas servos, recebemos graça para lidar com isso. Queridos, como precisamos estar atentos em nós mesmos, porque é muito fácil nós apontarmos, né, os diótrefes da vida, mas é bom parar e fazer aquele exame retrospectivo. Como é que eu e você temos agido? O que vem no meu coração? Eu subo no púlpito para ficar nas mãos de Deus, para ser um servo de Deus, deixar Ele falar? Ou eu determino o que deve acontecer e como deve acontecer? Muito cuidado, querido. Vamos aprender com essa mensagem de hoje. No versículo 9, João fala que escreveu algo à igreja, provavelmente uma carta, mas Dióstrefe, que gostava de ter a primazia entre os irmãos, impediu o apóstolo de aproximar-se. Ele impediu João de ir lá, não é? Fazer o trabalho de Deus. Agora imagine, né? Por quê? Vamos entender por quê. E porque muitas pessoas não participam de reuniões de ministério, porque não querem se submeter às lideranças, porque eles procuram criar até nos membros da igreja uma antipatia pela liderança, falando mal da liderança. Meus irmãos, isso é muito sério, né? Diótrefes ilustra a figura de um cristão que se acha o maior. No reino, o maior honrado, o mais digno, o mais competente, o mais inteligente. Então é aquela pessoa que despreza todo mundo. E quando alguém aparece melhorzinho, ele sempre vai encontrar um defeito. A visão dele era egoísta, individualista e não se encaixa com a Bíblia. Esse tipo de obreiro é um câncer dentro da igreja que fica dando trabalho à liderança, ao pastor e aos irmãos, trazendo sérias enfermidades para a congregação. É uma ovelha negra, prejudicial ao rebanho, se opondo a qualquer atitude que o pastor tome. Diótrefes negava o próprio Jesus com suas atitudes. Ele queria ser o chefe da igreja, pois amava ter destaque e ser o primeiro em tudo. Que coisa, não é, queridos? Mas agora, ouça o que nós estamos trazendo para a sua meditação nesta noite, e já fiz isso desde a terça-feira passada, para nós fazermos um autoexame. Como é que eu estou cuidando do rebanho do Senhor? Se eu dirijo uma congregação de um ministério, como é que eu estou agindo em relação à liderança? Como é que eu falo aos meus irmãos, aqueles que estão comigo, aqueles que eu estou dirigindo, com respeito à liderança? Eu tive obreiro que sequer participava das nossas reuniões, mas ele acabou hoje e está no mundo. Diz ele que está trabalhando para Deus. Mas eu não sei como é que o homem pode trabalhar para Deus separado de Deus e, sobretudo, queridos, separado deste livro sagrado. Não tem como você fazer a obra de Deus fora da palavra. Essa pessoa teve coragem de ligar para mim e me pedir uma carta. Está disciplinado. Eu falei, o irmão tem que vir para a igreja, consertar sua vida, consertar sua família e depois começar então a ver o que Deus vai fazer. Ficar sentadinho no banco. Porque, irmãos, não adianta você, mas é um homem de Deus. Irmão, não existe homem de Deus fora deste livro, fora das instruções desse livro. Ele pode fazer o que ele quiser, e pode fazer, mas jamais poderá ser um obreiro segundo a palavra de Deus. Então, é preciso que sejamos rígidos nisso. Está fora da palavra? Você não vai ajudar ele. Eu já vi obreiro ser disciplinado num lugar por coisas que, de fato, tinha que ser disciplinado, e um outro ministério aceitou e botou sentado no púlpito. Só que naquele púlpito que ele foi disciplinado, o próprio Deus entrou e disse a esse líder, eu estou contando coisa que eu vivenciei. Era uma pessoa rica, era uma pessoa de posse, e Deus chegou e disse para o pastor, tire esse homem do púlpito, porque ele não é digno de estar aí. E ele o disciplinou. E a outra igreja o recebeu. Infelizmente, existe isso. Mas, queridos, não haverá saúde espiritual num movimento desse interesseiro. Está certo isso? Por quê? O que diz a Bíblia sobre Jesus, né?
e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, conforme Colossenses 1,18 afirma que o único que merece primazia é Cristo mesmo. E todos nós, seja quem preside, seja quem é presidido, devemos de estar todos nós aqui, dentro dessa palavra, você está, o seu ministério está, a sua igreja está, que estiver fora da palavra, você pode chamar de tudo, menos de igreja de Deus. João Batista apresentou essa questão desta maneira. Alguém procurou João Batista e disse: João Batista, aquele que você falou sobre ele, está batizando, está todo mundo indo para ele, está batizando mais do que você. E João Batista disse essa frase: convém que ele cresça e eu diminua. É isso aí, não é? Já segundo a Bíblia de estudo, palavra-chave, Diótrefes era um homem ambicioso que resistia à autoridade dos presbíteros da igreja. Ele os atacou publicamente e proibiu que João e os seus cooperadores fossem recebidos. Outros sim, seja por excomunhão formal, seja por violência física, ele expulsou da igreja aqueles que os receberam, né? Bem, ele recusou-se a reconhecer a liderança de João. Aí você diz assim: pastor, essas coisas já aconteciam naquele tempo? Já acontecia, né? Porque você vê muita discussão em ministérios daí, porque muitos diótrefes têm se levantado no meio da igreja de Deus e são, de fato, um câncer no meio do povo do Senhor. Em geral, membros da igreja que querem posição e prestígio atacam o pastor particular ou publicamente. É comum iniciarem com uma campanha de mexericos em que tentam minar o caráter e o ministério do pastor. Eles, como Absalão no Antigo Testamento, dão a entender que a liderança atual não é eficaz. Imagine o que Absalão fez, não é? Queria tomar o governo do pai, começou a conversar com as pessoas, dizendo: meu pai já não é aquele homem, e começou a difamar, e conseguiu fazer uma confusão lá, e depois morreu. Que pena, não é? Não, porque aquele homem que serve a Deus, ele não tem que se preocupar com a sua liderança. Deus o colocou, Deus o vai sustentar, e Davi foi muito sábio, ele saiu e deixou o menino fazer o que ele achava que tinha que fazer, mas acontece que não foi muito longe, como todos os Diótrefes da vida não vão muito longe. Na igreja de Deus, não. Em Hebreus 13, no verso 7 e no 17, decide esse assunto de uma vez por todas. Diótrefes contou mentiras a respeito do João. Está lá no versículo 10. Por isso, se eu for, é João falando na carta, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los, e os lança para fora da igreja. Aquela coisa: se você receber na tua casa, eu vou te excluir. Que coisa, irmãos! Nós temos, sim, que corrigir aqueles que estão errados na igreja, mas baseado aqui na palavra. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administra segundo o poder que Deus dá. Queridos, se você for fazer uma disciplina, leva a igreja e mostra: olha aqui o que ele transmitiu, o que ele fez. Mesmo assim, disciplinado, tem que ser amado e tem que ser ajudado. Amém? Esse tipo de membro destrói a igreja. Eles, em sua ânsia por poder e autoridade, pisam a verdade, ignoram a Bíblia, ferem o espírito e desprezam o rebanho. Ultrapassando essa discussão, vejamos mais um propósito para que essa carta foi escrita: a advertência contra um pastor rebelde. Esse pastor se chamava Diótrefes. Ele é citado nessa carta como um falso mestre e ditador. Diótrefes era um mestre gnóstico. Para você ter uma ideia, naquela ocasião havia muito, né, essa prática do gnosticismo. O que é gnosticismo? Da palavra grega gnose, conhecimento. Pregava que o mundo havia sido criado
por uma divindade imperfeita, e que, por isso, a vida na Terra era apenas uma forma maléfica usada para aprisionar o espírito humano, e que o bem só seria alcançável em um nível espiritual, que se afastou da doutrina dos apóstolos e começou a ensinar heresias. Quando o elemento começa a entrar pelo caminho da heresia, ele foge da liderança, ele foge do ministério, ele não quer ouvir nenhum colega, nenhum pastor. Se vai falar, não vá na igreja, porque lá é tudo errado. Ele é quem é o dono, é o chamado gnosticismo. O conhecimento está com ele. Só eles têm o conhecimento, mas o conhecimento está aqui, neste livro. É este livro, se alguém falar, por isso que eu falo e repito, sejamos bereanos. Ah, mas o meu pastor é um homem de Deus, ele é um homem de Deus, mas eu quero ver se ele está ensinando o que a palavra diz. Se alguém falar, 1 de Pedro 4:11, fale segundo a palavra de Deus. É ela que é lâmpada para os nossos pés, é ela que é luz para os nossos caminhos. Amém, queridos? Vamos lá, amado, não imites o mal. Ainda é João falando no verso 11, não imite o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal jamais viu a Deus. Essa que é a verdade. Analisando essa carta, podemos mencionar os pecados praticados por Diótrefes, lá em Colossenses 3,17. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou ação, faça-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus o Pai. Então, fizemos aqui mostrando que era Diótrefes e que nós precisamos tomar muito cuidado, queridos, como estamos e como estamos que estão à nossa volta. O que está sendo ensinado na sua igreja, nas suas congregações. É preciso que haja muito cuidado. Por isso que o pastor Gênesis tem muito cuidado. Eu reúno os pastores, dou as instruções, eles têm liberdade para servirem a Deus, serem usados por Deus, dentro da palavra de Deus, nada fora da palavra. Amém? Mas vamos conhecer agora uma terceira personagem. Vamos falar sobre Demétrios, está do versículo 11 ao 15. Mas nem tudo está perdido. Nesta carta encontramos tanto Gaio como a Demétrio, como líderes piedosos e coerentes. O Diótrefes é minoria. Demétrio também tem um bom testemunho dos irmãos, e como João afirma no versículo 12, até mesmo, na verdade, a verdade testificava a favor de Demétrio, ou seja, a palavra, o evangelho testemunhava a favor desse líder. Muito mais um exemplo de coerência entre vida e a verdade. Nossa verdade não é nosso discurso, é nossa vida. É o que você faz, é como você vive que você vai pregar mais às pessoas, não é? Porque às vezes as pessoas estão como os fariseus, falavam com a boca, o coração estava vazio, mas jamais faziam o que ensinavam. Quem era Demétrio? Vamos conhecê-lo? De acordo com Robson Rocha, talvez o portador da terceira epístola de João, ou pastor de uma comunidade vizinha, é louvado como um homem de boa reputação e lealdade à verdade. Está lá na 3 João, verso 12. Sobre ele, Lourenço e Richard observa, Demétrio era tudo o que Diótrefes devia ter sido. Nos últimos versículos da epístola, João deixa um legado para nós, que não devemos imitar o que é mal, jamais. Se você vê alguma coisa errada, queridos, mas esse homem é homem de Deus. Ele é homem de Deus até o momento que deixa de ser. Nenhum homem é homem de Deus quando começa a tropeçar nesse livro, como quando começa, meus irmãos, negar os ensinamentos deste livro. Se ele negar, não acompanhe este homem, porque ele não vai te levar para a presença de Deus, ele vai te afastar da presença de Deus. Né? Por isso que eu digo, a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés. Amém? Devemos imitar o que é bom. Deus é bom. E se praticarmos a bondade, verdadeiramente estamos firmados nele. Porém, quem faz o mal não está firmado em Deus. Vamos lá. Demétrio, um líder de bom testemunho. É possível que a influência de Diótrefes estivesse contaminando a Gaio, mas João exorta aqui, não imite o mau exemplo daquele, mas sim
seguir o exemplo positivo de Demétrio. Que bom você poder ser referência, né? Você conhece o pastor, um homem de Deus. Olha como ele faz, porque muitas pessoas querem ouvir e ver também a sua vida. Não adianta você só ser um falador. A sua vida, a sua família, ela vai mostrar se você é tudo que você fala. Amém? Carinhosamente, mas de forma firme, João recomenda a Gaio para continuar com sua hospitalidade segundo os preceitos bíblicos. Na outra mensagem eu mostrei a vocês como este Gaio era um hospitaleiro, né? Já Diótrefes, ele não aceitava ninguém, sobretudo que temia que alguém na conversação, no testemunho, pudesse atrapalhar os erros dele que ele queria dominar. Quem domina pelo erro, porque pelo certo você não tem que dominar, as pessoas são dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos lá. Demétrio era uma boa referência. João diz, se tem alguém que você deve imitar, esta pessoa é Demétrio. Todos dão bom testemunho dele. Paulo diz que cada um de nós é um imitador. O que ele diz? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É assim que aprendemos, mas temos de selecionar os nossos exemplos com zelo e cuidado. Que gloriosa recomendação de João, né? Demétrio vem com recomendação em 3 frentes. Vamos lá. Demétrio é reconhecido por sua boa reputação e tem um bom testemunho de todos. Demétrio é bem conhecido de João, bem o suficiente para justificar uma forte recomendação pessoal. Após escrever essa carta, não é? Eu já estou chegando já no encerramento da nossa mensagem. Hoje eu estou com tempo, vocês estão vendo? Né? Após escrever essa carta e louvar a Demétrio, o apóstolo João finalmente se despede e deixa claro que o seu desejo era ver e conversar com Gaio face a face, não é? Como é bom, né? Hoje o pastor Gênesis está um pouco distante de todo esse Brasil por onde andou, mas agora estou junto através dessas lives, né? Mas é muito bom compartilhar as experiências. Eu ainda sou consultado à distância por pessoas aqui e ali, até fora do Brasil, pastor Gênesis, e eu tenho a maior alegria em ser, em ajudar, em cooperar, em orar com essas pessoas, irmãos. Agora, a nossa experiência, ela tem que estar sempre embasada aqui neste livro. Eu louvo a Deus, porque nesses meus quase 50 anos de consagrado, se eu chegar até outubro, eu vou dizer, agora vamos festejar, estou completando, não é? 50 anos de pastorado. E eu vou dizer para vocês, eu louvo a Deus, porque por todos os lugares por onde passei, deixei um bom testemunho. Não estou orgulhoso, nem me envadecendo, nem me louvando, não. Estou agradecendo a Deus, que é horrível. Pastor Gênesis passou numa igreja lá em tal lugar. Cheguei a dirigir igrejas como Divino de Carangola. Quando cheguei ali, em Divino de Carangola, nossa igreja tinha 37 membros. E eles tinham um templo que cabia 37 crentes. E eu fui para ali trabalhar. Fiquei lá mais ou menos 1 ano, ou um pouco menos, né? Quem dirigiu o trabalho local é o Cabo Agostinho, que mais tarde veio a ser consagrado a pastor, mas ainda vou falar desse período que eu estive lá, né? E trabalhei ali. Só digo para vocês uma coisa, quando cheguei, enfrentei muitas lutas, muitos problemas, porque não é fácil presidir igreja, e eu tinha... Da minha casa lá, eu ainda trabalhava, mas todo fim de semana eu estava lá dando assistência àquela igreja. Quando eu saí, meus irmãos, nós duplicamos aquela igreja, né? Em 1 ano, mais ou menos, de 37, nós fomos para mais de 70 membros, a ponto de, quando eu ia nos domingos, eu dizia, irmãos, um culto para um grupo na parte da manhã. Olha, mas vocês não voltem à noite, que eu preciso do espaço para receber os outros irmãos que virão. Então, eu louvo a Deus, né? Não vou aqui estar falando, eu louvo a Deus por todos os lugares que passei,
deixei orientação, deixei instrução, continuo ainda, mesmo à distância, não é? À disposição deles, naquilo que eles precisam. Às vezes você, pastor, como é que eu vou agir nessa situação? E eu procuro, pela misericórdia de Deus, experiências, porque nós temos líderes para recorrermos. Nós temos aqui o pastor Ademir Chaves, que é o nosso líder nacional, eu tenho o pastor Paulo Francinés, que é o nosso líder, vamos dizer assim, estadual, né? Temos até o pastor José Pelimates, eu digo até pastor José Pelimates, agora eu estou conversando com o presidente da Regional 1, outra hora, agora eu estou conversando com o meu obreiro que dirige uma congregação da igreja. Eu o respeito como meu líder. Olha só, mas como é que pode isso, pastor? É verdade, porque ele está numa função, ele é o líder da Regional 1, né? Então, às vezes, converso, como fizemos uma reunião, demos a palavra a ele, porque, queridos, olha só, aqui nós não podemos produzir Diófretes, não é? Porque Diófretes, aqueles homens que querem mandar, que querem dominar, eu louvo a Deus que uma das coisas que eu aprendi e pratico é aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos. Estavam eles discutindo quem é o maior, quem vai mandar, e Jesus pergunta, mas o que vocês estão discutindo, gente? Queremos saber quem é o maior. Disse assim, olha, quem quiser ser o maior, seja o servo de todos. É isso, servos. Nós estamos para servir, não é para mandar. Deus não mandou, nem deu nenhum homem autoridade de mando, servir. Agora, nós reconhecemos, olha aqui, vamos saber, nós reconhecemos que a responsabilidade que um pastor tem, por exemplo, o pastor Ademir Chaves é um presidente nacional. Dentro da responsabilidade dele, ele tem autoridade, não é? Como o pastor Gênesis é o presidente do ministério de São Miguel Paulista, tem algumas igrejinhas, não é? Mas o que eu digo igrejinhas? Mas eu tenho igreja que tem mais de 100 crentes lá, não é? Mas eu quero dizer que não é um grande ministério, é um ministério pequeno, mas eu tenho responsabilidade, tenho autoridade e respeito que cada pastor local que preside as igrejas locais também tem autoridade ali, que ele preside aquela igreja. Com que eu aprendi isso, gente? Aprendi com Jesus. Eu digo a vocês, o senhor, porventura, quando bota um pastor para liderar, ele respeita esse pastor? Ele respeita. Não é? Se ele não respeitasse, ele fazia assim com o pastor da igreja de Laodiceia. Não é? Na igreja de Laodiceia, ele dizia, eu estou à porta e bato. Ele estava fora e não podia entrar. Lá, o líder dele se jactanciava, não é? Porque às vezes o poder, o Diófretes, por exemplo, ele tinha um poder financeiro muito grande, não é? E há pessoas, membros de igreja, que porque tem um poder financeiro, eles querem mandar até no pastor, e às vezes o pastor se embaraça tanto que acaba sendo dependente dessas pessoas. Irmãos, louvado seja o Senhor. Não é? Eu só dependo de Deus. O que eu preciso, eu peço a Ele. Agora, Ele dá ordem às pessoas para vir me ajudar. Mas é muito melhor vir uma pessoa, Deus mandou vir aqui te fazer isso, como já aconteceu no meu ministério. Agora, jamais, colega, seja presa de Diófretes. Antes, não deixe nem que ele tome uma posição de mando, porque ele vai estragar o teu ministério. Amém? Eu quero que nós fiquemos com essas experiências bíblicas, queridos, porque infelizmente isso acontece nas igrejas e nós temos que trazer essas pessoas e mostrar a elas qual é o lugar delas. O lugar de todos nós é servo, somos todos servos. O pastor é servo, o membro é servo, agora ele tem uma posição. Que posição que ele tem? Responsabilidade. Eu diria, como aprendi, a autoridade de uma pessoa é do tamanho da responsabilidade dela. Se você elege alguém para tomar conta da tesouraria, ele é responsável pela tesouraria. E você não pode mandar na tesouraria, porque aquela pessoa tem lá seus compromissos, você vai conversar, ver, eu faço isso com tesoureiros. Meus irmãos, nós estamos tendo essa necessidade e procuro ver, quando eles dizem, mas nós temos esse, aquele compromisso. Queridos, cada um é autoridade. O diácono, ele é autoridade ali para fazer o serviço que foi destinado e foi criado para ele. O porteiro, o zelador, enfim, cada pessoa que recebe a responsabilidade, ela tem autoridade onde ela tem,
mas sempre aquela autoridade de servo. Eu estou servindo e quero servir bem. Amém? Como está escrito lá no livro de Timóteo, os que servirem bem alcançarão para si honra, tanto pastor, quanto diácono, quanto evangelista, quanto todos os cargos da igreja. Amém? Agora nós vamos para a conclusão. Com base em tudo que aprendemos acerca dessa epístola, concluímos que devemos tomar o exemplo de Gaio e de Demétrio, amém? Como verdadeiros cristãos, pois os dois honraram o evangelho de Jesus com seus testemunhos e atitudes, amém? Glória a Deus, né? O cenário que rodeia essa carta de João é tão atual quanto nos dias nos quais foi escrita. Coisa séria, né? Os soberbos, egoístas e individualistas continuam existindo, trazendo sobre si a reprovação de Deus. Estes vivem como Diótrefes, que envergonhou o seu testemunho. Então, nós temos que aprender, eu já estou encerrando, né? Temos que aprender com esses homens de bom testemunho. É isso aí, querido. Glória a Deus. Que andemos na verdade, que passemos a amar mais do que ajudemos os nossos irmãos, que contribuamos para que o evangelho cresça e que Deus seja glorificado. Não vamos esquecer o que está escrito aqui em 1 Coríntios 10:31, quer comamos, deixa eu ver aqui, para eu citar certinho, né? Porque eu acho que aqui o apóstolo Paulo, nessa carta aos Coríntios era uma igreja trabalhosa, viu, gente? Era uma igreja difícil, mas era uma igreja abençoada, viu, querido? Abençoada, não lhes faltava dogo. Mas vamos lá, eu disse o 31, né? Diz assim: portanto, quer comais, bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Olha bem, hein? Para a glória de Deus, portai-vos de modo que não deis escândalos, nem os judeus, nem os gregos, nem a igreja de Deus, como também em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Queridos, são experiências da palavra para o nosso viver. Muito bem. Agora eu queria dizer uma palavra a vocês. Se alguém desejar, faça a sua observação aí. Pode escrever e eu vou ler. Mesmo que não leia agora, eu vou ler depois, né? Depois dessa reflexão, com quem você se identifica? Será que você vai ter coragem, né? Você se identifica com Gaio? Ou você se identifica com Diótrefes? Ou Demétrio? Qual do três que você diz? Porque se você se identifica com Gaio, louvado seja o nome do Senhor. Se você se identifica com o Demétrio, louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe. Mas depois dessa reflexão, você se identifica com Diótrefes, em nome de Jesus. Peça perdão ao Senhor, porque uma coisa eu lhe digo, Deus vai cobrar de você. Vai cobrar. Por que ele vai cobrar? Porque esse homem foi um desastre para a igreja. E se você se identificou nessas práticas odiosas, então peça perdão a Deus e seja diferente. É para isso que nós trouxemos essa meditação terça-feira passada e acabo de concluí-la agora, né? Já estou encerrando. Quero agradecer a presença de vocês todos, né? Faz a sua observação. Eu gostaria de ver alguém escrevendo aí alguma coisa, né? Eu olho aqui um pouco para cima, queria eu ter uma tela maior, né? Eu gostaria que você escrevesse, põe a sua visão. Ah, pastor, eu sou uma pessoa que gosto de hospedar, que alegria para mim. Não, pastor, não leva a mão, não, mas eu não posso e tal. Tudo bem, Deus sabe o porquê. Se você pode ou não pode, não é? Mas, e Demétrio, né? Você anda na verdade? Se você anda na verdade, você pode dizer, eu sou igual a Gaio, porque Gaio foi louvado por andar na verdade. Ah, eu sou igual a Demétrio. Você anda na verdade? Porque se você se identificou com Diótrefes, você não está na verdade. Você está longe dela. E vou te dar um conselho
para a tua salvação. Foge disso. Foge disso. Porque tem pessoas que botam defeito no pastor, defeito na pregação, defeito na igreja, não é? E misericórdia, que Deus nos ajude e que os diótrefes da vida não estejam entre nós. E se tiver algum, que ele seja corrigido e até penalizado, porque ele está prejudicando a igreja de Deus. Amém, queridos? Eu já estou encerrando, agradeço a presença de todos, né? A você que está me assistindo através da mensagem matutina, amanhã de madrugada e de manhã, que Deus te abençoe, seja bem-vindo. A você que está assistindo agora ou vai assistir depois, deixe o seu comentário também, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E agora eu vou orar para encerrar, né? Hoje eu estou no tempo, né? Ainda faltam 3 minutos e eu já estou orando para encerrar, amém? Pai Celeste, te agradecemos pelo privilégio de falar para o teu povo, Pai. Abençoa a tua igreja, Pai, que os diótrefes possam ser identificados, Pai, e tirados do meio do teu povo, porque é um câncer que só sabe, ó Pai, prejudicar a caminhada da tua igreja, mas que a tua igreja faz com amor e com autoridade, porque nós não podemos amar mais do que Deus, deixando que alguém atrapalhe o reino do Senhor. Pai Celeste, mas dá sabedoria à tua igreja e nos livra, Senhor, desses maus obreiros que só tem trazido dificuldade, Pai, e prejuízo para o teu reino. Mas eu entrego a tua igreja nas tuas mãos, Pai. Eu oro por todos que estão comigo nesta live. Abraço cada um em nome de Jesus. Não falei os nomes de todos, mas o Senhor os vê e os abençoa grandemente, Pai, pelo nosso caderno de oração. Suas mãos com todos os pedidos do nosso caderno. Assim oro, Pai, com ação de graças, em nome de Jesus. Abençoe todos que estão comigo nessa live, que estarão pela manhã também, Pai. E se algum nome, se entrou algum pedido de oração nessa live, eu já estou te apresentando, pedindo a tua intervenção e o teu socorro, Pai. Eu oro assim, com ação de graças, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.